O tempo revela o propósito. Às vezes você não consegue compreender, né? Porque você passa por tantas situações que você não planejou, que às vezes elas acontecem de repente sem que você vai entender. Mas tudo isso faz parte de um propósito a qual o Senhor separou para a tua vida, né? José ele não conseguia entender, né? Quando Deus dava os sonhos, quando ele, né, enfrentava adversidades até no meio da família, mas logo mais o Senhor revelou a ele, né, o propósito a qual o Senhor tinha na vida dele. E assim é conosco ainda, né? Bom dia, né? Nós estamos aqui para o nosso cafezinho. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Jesus venha gerar no seu coração, né, a alegria de mesmo que as coisas você não veja do jeito que você quer, que ele venha gerar a alegria de ver que Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida, né? Que Deus ele cuide de você, cuide da sua casa, cuide da sua família, que ele venha levar embora todo o vento de decepção, toda palavra triste, né, que traz angústia para o coração, que o Senhor ele venha levar, que ele venha levar embora. E que o Espírito Santo de Deus ele venha te dar uma boa semana na presença do Senhor. Porque quando Deus está no controle, nós vencemos. Quando Jesus está à frente, nós vencemos. Nós triunfamos para a honra e glória do Senhor. Amém? Tá de posse seu cafezinho aí, né? A palavra de Deus, nós já estamos aqui. Eu deixei fixado aí no livro de Gênesis 41, versículo 50. Bom dia, Renato Paz, Senhor. Bom dia, Tatiana. Bom dia, irmã Elza, né? Bom dia, Fabrício, Fernanda, Dani, Eliane. Bom dia para vocês. Deus abençoe sua vida, né? Sua casa. Nós estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus. Mais uma semana que o Senhor Jesus trouxe para nós a revelação, né? Aquilo que Deus tem falado conosco na palavra. Muitas vezes nós paramos para observar algumas coisas e nós vamos conseguindo entender no decorrer do tempo por que as coisas aconteceram daquela forma. Às vezes na hora de que você está passando não é bom. Às vezes no tempo que você está vivendo não é bom. Mas depois no decorrer do tempo você consegue compreender o porquê, né? Assim como José. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Gênesis, no capítulo 41, no verso 50, a qual nós estávamos na sexta-feira, né? Nós estávamos falando sobre provisão. Bom dia, Viviane, Pai do Senhor Jesus. Falamos sobre provisão de Deus, falamos sobre Deus enviar, né? Bênçãos sobre os celeiros, bênçãos de Deus, né? Físicas, bênçãos na matéria. Semana passada foi toda assim, nós falamos sobre esse tema. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Porque se Deus quer abençoar, né? Quem somos nós? Nós vamos receber, né? E vocês, como vocês estão, né? Vão sinalizando aí como vocês passaram o fim de semana. Estão bem? Vocês estão bem? Como foi o fim de semana? Conseguiu descansar? Eu, se tem uma coisa que eu fiz foi descansar. Descansei em todos os sentidos. Descansei em Deus. Descansei em várias situações que eu precisava. Deus ele tem feito maravilhas e nós temos que ser gratos ao Senhor, né? Às vezes nós não vamos ver tudo, você não vai ver tudo no tempo que você quer. Mas quando passa um processo, a gente vê que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes você não tem ali a resposta naquela hora que você quer. Mas chega lá na frente a gente consegue entender, a gente fala, Deus, muito obrigado. Porque assim o Senhor faz, né? Ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? Tá com a sua Bíblia aí? Eu tô com a versão aqui NVI, né? E nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para conduzir essa live, né? Que o Espírito Santo de Deus seja bem-vindo, conduzindo essa live, levando, né, aquilo que precisa no meu e no seu coração, trazendo no nosso coração a revelação da palavra em nome de Jesus. No livro de Gênesis, aí eu no livro de José aqui, gente. No livro de Gênesis, vai contando a história, vai contando a trajetória daquele homem a qual o Senhor separou ele para um grande propósito, né? Nós sabemos pela palavra que José ele foi um escolhido de Deus. Os irmãos dele, né, assim, como dizia o vovô, se enfesaram com ele, venderam ele como escravo, porque eles não conseguiam suportar o que tinha na vida dele. O pai tratava ele de forma diferenciada. Tem pessoas que criticam, falam sobre isso, mas eu não. A gente nós não somos, né? Quem somos nós para falar de Abraão, falar de Jacó? Ah, eles fizeram errado. E nós, né? Mas o pai dele, de certo que quando tem uma pessoa que carrega algo diferente, isso é notório. E se a pessoa que está perto, ela tem comunhão com Deus, ela vai perceber que tem alguma coisa diferente. E assim acontecia com José. O pai dele, você fala assim, o pai fazia diferença e tudo. O pai tinha ali um amor muito grande por ele, mas você há de entender também que José era obediente.
né? Não dá pra gente querer coar o mosquito e engolir o camelo. José era um menino obediente, o pai podia contar com ele. E aquele que é obediente, ele recebe diversas coisas diferentes daquele a qual não obedece. A palavra de Deus diz que os irmãos ficavam irritados com ele porque o pai colocava ele muitas vezes até para vigiar. Colocou ele em situações difíceis? Sim, isso trouxe situação difícil para ele. Mas não adianta você ser escolhido e vai pensar que vai ter conforto, porque não vai ter conforto. Né? Por um tempo você vai ser provado para ser aprovado. E ele vigiava os irmãos, amando o pai. Ele recebeu uma capa do pai, uma túnica. E essa túnica aí já estava apontando para onde José estava indo. Essa túnica aí já estava apontando a qual a diferença que Deus fez na vida dele. Então, assim, eu preciso saber que forma que eu vou me comportar quando eu vejo alguém recebendo algo. Porque às vezes não é porque eu não recebi daquela forma, não recebi aquele ministério, não recebi aquele dom, não recebi daquela forma, que Deus não vai usar ele para abençoar a minha vida. Às vezes o Senhor vai levantar alguém para ir à frente, mas ele foi à frente, né? E ele, depois, quando ele perdoa os irmãos, a gente vai ver adiante, ele perdoa e fala, olha, tudo isso foi para que se cumprisse o propósito de Deus na minha vida, né? Vamos entrar na palavra? Vamos dar continuidade no versículo 50, aí vai falar assim, ó, antes dos anos da fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ou seja, o Senhor vai fazer com que você esqueça o sofrimento do tempo de provação. Deus vai fazer, Ele vai trazer algo material no físico, Ele vai trazer algo na sua vida para que você venha esquecer do tempo de dor, do tempo que você não estava mais suportando, do tempo que você era caluniado, xingado, pisado. O Senhor traz coisas também na matéria para que você entenda que Deus quer que você esqueça, que Deus quer que você viva diferente, que você viva o novo que Deus preparou para você. Eu costumo falar, nem tudo é só luta, nem tudo é só guerra, nem tudo é só o tempo todo. Ah, eu tô na batalha. Mas você está vencendo batalhas, né? E aqui ele deu o nome de Manassés para esquecendo de tudo aquilo a qual ele viveu. E aí a palavra prossegue dizendo, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, né? Na terra onde tenho sofrido, ou seja, foi um tempo de dor. Ele foi preso, ele foi envergonhado, ele foi humilhado, e mesmo assim ele não abandonou o Senhor. Isso que traz para nós, se você persevera no meio da adversidade, na adversidade é quando? Quando tá todo mundo te xingando, querendo te pegar, querendo tratar você de um jeito que não é o jeito que Deus trataria, mas o Senhor permite por um tempo para que você seja provado, depois seja aprovado. A Bíblia diz que, né, ele passa por esse tempo, ele passa por esse período, né? Ele passa por um dia de dificuldade, vários dias, anos de terror, mas ele o quê? Permanece o tempo todo fiel a Deus. Esse homem, ele foi ali diante de Deus, tentado numa das áreas mais terríveis para um homem, com uma mulher, né? Imagina como era essa mulher, sim, uma mulher bela, ela sabia disso e ela vai, né, ao encontro dele, né, tentando algo ali. Só que ele temia a Deus. Isso mostra o quê? Até os homens, né, que estão aqui na live, quando você é fiel a Deus, você é fiel a Deus e não há laço que venha te derrubar. Assim também para nós mulheres. Quando nós somos tementes ao Senhor, não há no nosso coração falta de perdão, não há no nosso coração falta de amor, pelo contrário, o Senhor trabalha no nosso coração, trabalha, né? E nós vemos aqui, ó, assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura. Ai, meu Deus, o meu cachorro, gente, não repara o barulho, não, eu devo ter esquecido. Ele brinca com pedra, ele fica pegando a pedra pra lá e pra cá, e eu acredito que eu esqueci a pedrinha lá, eu não tirei, aí ele tá ali fazendo uma guerrinha ali. Ele é lindo, ele. Aí fala assim, ó, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. Ou seja, ele falou, olha, vai ter esse sonho que o faraó teve, são 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. Então começou a cumprir o que ele disse, né? Às vezes você já recebeu profecia, alguém profetizar na sua vida, depois você vê aquilo cumprir, ali aconteceu, começou a acontecer. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Ou seja, a palavra de Deus fala assim, onde que você pisar, a planta dos teus pés, eu vou te entregar aquele lugar. Isso cumpriu na vida de José. Você não tem que ficar olhando circunstâncias. Deus não vai usar circunstâncias para abençoar você. Deus usa milagre. Milagre não é condicionado a nada e nem ninguém. Milagre é condicionado à sua fé e a Deus. Deus não vai... a situação né? Não posso ficar falando aqui, né? A situação em volta tá isso, a situação em volta tá aquilo. O Senhor não precisa dessas situações para abençoar você.
Ele precisa que você creia, ele precisa que você se mantenha crendo, fazendo aquilo a qual ele chamou você para fazer. Ele precisa que você creia que ele está no barco, decanta, surianda, arabácia. Quando você está no barco, o Senhor Jesus, ele provê de tudo que acontece para que você chegue no lugar que você precisa. Ele provê tudo que acontece em volta, o Senhor vai provendo, ele vai guardando. Deus quer que você entenda, ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ontem eu vi, você deve ter acompanhado, bom dia, Darlene, Pai Seu Jesus. Eu já vou ler o testemunho, Viviane, tá? Ontem eu vi, foi um testemunho para mim que eu fiquei maravilhada. Vocês devem estar acompanhando aí as notícias que estão acontecendo sobre, né, a cidade lá que aconteceu, né? Acho que é Rio Bonito, né? Que o tufão destruiu tudo. Eu vi, gente, uma casa de madeira em pé, uma casinha de madeira simples. Qual condição para aquela casa de madeira ficar em pé? Não tinha condição nenhuma, né? Eu lembro disso quando o vento veio virando todinho meu telhado aqui, e eu levantei a mão, eu lembrei na hora que eu vi aquela senhora testemunhando. A casinha de madeira tá lá intacta. E aí passou no mesmo lugar, os vizinhos estavam correndo, gritando, perderam família, perderam tudo. E a casinha de madeira dela, né? Ela fala que ela pegou e levantou para o céu a mão, a Bíblia, não sei, e ela falou, Deus. E ela invocou o nome do Senhor ali. E a casa dela ficou de pé. E ninguém entende como que aquela casa está de pé. Quando eu vi ontem, eu lembrei e falei, Deus, que coisa maravilhosa. Que poder de Deus é esse? Deus, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás. É assim, a palavra de Deus se cumpre. E eu fiquei maravilhado porque aqui aconteceu uma ventania antes daquele granizo que destruiu o telhado aqui em Jerônimo, tudo, muito tempo já. Houve um dia de sábado, um sol maravilhoso, né? Tô falando de provisão, gente, nós estamos dentro da palavra. Um sol maravilhoso, e eu tinha chegado de uma vigília da cidade de Vitória. E eu cheguei e eu falei assim, eu vou descansar um pouco e depois eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, que é limpando. O Gabriel era pequeno ainda. E um dia lindo, um dia de sol maravilhoso, de repente eu olho para a frente da minha casa, uma fazenda aqui, que é a coisa mais linda, volta e meia eu posto. Eu vi as árvores, elas estavam deitando. Eu falei, Jesus, o que é aquilo? Não tinha sinal de chuva, juntou nuvens rápido, né? Tinha uma menina que orando comigo, ela desceu para colher a roupa dela no varal, foi uma coisa terrível. Quando eu ouvi o barulho da ventania, eu falei, só o Senhor para guardar isso aqui. Isso aqui é só o Senhor para colocar a mão. E a minha casa fala que é da telha de papel. E veio aquela ventania tão terrível, que eu lembro que a madeira da casa, ela começou a levantar. Ela levantou um tanto assim, levantou madeira, levantou telha, levantou tudo. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe onde eu estava e de onde eu vim. Eu estava lá na madrugada adorando o Senhor e eu creio que o Senhor é fiel para colocar as mãos aqui. Na mesma hora, a madeira desceu, o Senhor colocou a mão ali e a ventania passou e foi um vento terrível. Se não estou enganada, no outro cômodo foi 2 telhas que saiu, a madeira voltou para o lugar e não teve dano. Então, ali, aquelas 2 telhas que saiu, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor guardou, mas qual o propósito dessas 2 telhas? Meu esposo precisava receber as férias, né? E a empresa estava com férias atrasadas, saiu tudo que ele precisava. Então, a Bíblia diz, no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. José ele estava no meio de grande provisão de Deus ali, mas para ele tomar posse daquela provisão, teve um tempo de dor, teve um tempo de dificuldade, teve um tempo em que antes dele tomar posse daquilo ali, teve um tempo em que Deus ouve no coração dele, Deus mostrou a ele que Deus era com ele. Quando você vai saber que verdadeiramente Deus é com você? Quando ninguém mais é. Quando ninguém fica, quando você não tem ninguém, vai ter dias que as pessoas não vão ter nem paciência para ouvir você, para ouvir o seu problema, para ouvir o que você está passando, mas o Senhor está, né? Como diz aquela música assim, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá, o único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Só Jesus fica. Vai ter um dia que só Jesus fica. Imagina esse homem na prisão.
Ninguém fica, mas o Senhor está ali. Então chega esse tempo, a qual ele desvenda esse sonho, a qual ele fala, né, com o faraó, ali o Senhor estava aqui, olha, Senhor, eu estou aqui carimbando a sua vitória, eu estou carimbando a sua vitória, porque agora eu estou te levantando como governador. Andaragaçou, lemanto, manasse. Eu estou indo devagarzinho na palavra para você não perder nada. O Senhor ministrou muito no meu coração. Eu estou em festa com Deus por causa dessa palavra. Eu estou tomando posse da palavra para a minha vida. Sabe por quê? Porque você não vê falar de José de novo na prisão. E nem os ossos dele ele quis que ficasse naquela terra quando o povo saísse. Ah, o povo entrou em escravidão. Vai consultar por quê? Nem os ossos dele. Quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos. E Deus vai fazer o quê? É fidelidade de Deus, é cuidado de Deus, é para o propósito de Deus cumprir, é para acontecer aquilo que Deus quer. E às vezes a gente, no meio da dificuldade, da adversidade, a gente não acredita que as coisas vão melhorar. Mas Deus fala, eu não quero que as coisas melhorem para você, eu quero que as coisas sejam transformadas, né? Igual eu falo com Deus, falo, Senhor, não me deixa pregar uma coisa e viver outra. Ontem eu estava falando isso dentro da minha casa, aqui com a minha família. Sobre conserto, falando, não aceito viver uma coisa, falar que eu sou, falar que eu estou pregando isso e aquilo, chegar, ser uma coisa dentro da minha casa, ser outra coisa do lado de fora. Não, isso não cabe, né? E a palavra de Deus vai dizer, olha, assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura e começaram os 7 anos de fome. Como ele havia predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. O faraó falou, não, ele teve a revelação do que viria, ele teve a revelação do que era para fazer, não meto nisso aí não, está na mão dele, o Senhor entregou o que? Para José, e ele foi o que? Honrado, isso aí é honra. O faraó falou, olha, somente no trono eu sou maior que você, ele tirou o anel e deu para ele, falou, vai resolver tudo que precisar. Ou seja, ele reconheceu que ali havia um homem com o Espírito de Deus, né, com a excelência da sabedoria. E nós já estudamos sobre isso aqui, falando da excelência da sabedoria um tempo atrás. A palavra de Deus vai dizer, ó, quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de quê? Armazenamento. O que você está fazendo agora no tempo de abundância que você está tendo? Pensa nisso. Nem tudo é para você, né, ali pro dia, eu tenho aqui, eu vou esbanjar. Pergunta ao Senhor em que você precisa investir. Pergunta ao Senhor o que você precisa fazer. Porque Deus tem falado, Deus tem dado sinais, mas você tá ouvindo? Você está atento aos sinais? A provisão de Deus vem antes da necessidade. Quando você nasceu desprovido de roupa, mas havia roupinhas para vestir você. E essas roupas, elas vieram antes que você saísse do ventre. E às vezes, na mesma hora, você fala assim, tem criança que nasce e não tem nada, mas ele não fica nu, porque o Senhor provê para ele. Ainda que a família não tenha conseguido nada, o Senhor sempre provê. Então, o que é para fazer com aquilo que Deus está me dando agora? Senhor, qual a direção que o Senhor tem para mim no meio da provisão que o Senhor está me dando? Isso é muito importante, né? E a palavra de Deus vai falar, olha, ele mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, ou seja, ali ele abriu um comércio também, veio o quê? Prosperidade. Era um tempo de seca, de escassez. Se ele não estivesse preparado, também ele não ia prosperar. Ou seja, ele começou não só a suprir a necessidade dos outros, mas também prosperar aquela terra em que ele estava. Por quê? Porque a bênção de Deus estava com esse homem. Se um homem tem a bênção de Deus, que eu acredito tem a senha, né? E a palavra de Deus vai dizer, ó, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. O povo tinha dinheiro, mas não tinha alimento. E eles iam comprar onde? Onde alguém teve a sabedoria de armazenar. Ou seja, ele proveu para aquele povo, ele proveu para o povo não morrer de fome, não entrar numa escassez e ser terrível, até o que? Alcançar também a família dele, né? E nós vamos ver aqui, ó, começou a vender trigo, pois a fome se agravava. De toda a terra vinha gente para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava por toda parte. Quando Jacó, aí agora ficou bonito, né? Deus, quando honra você, ele também vai tratar em dores que estão lá no seu coração e ele vai curar. Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica te devendo. Deus não deve para mim, não deve para você, não deve para ninguém. Deus sabia que por mais que ele estivesse bem, feliz, aquela história precisava ser resolvida. Tem coisas que às vezes vai ficar por anos pendente, mas quando chegar o dia, Deus vai falar, olha, hoje eu vou descer para resolver. E na provisão de José, a qual ele distribuía alimentos para outros, veio o que? A família dele.
E a palavra vai dizer, olha, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? A escassez era geral, mas havia comida aonde o servo de Deus estava. Havia alimento aonde o servo de Deus estava. Havia provisão física, havia provisão espiritual. Isso aí, Deus abençoa a vida de muitos através de uma pessoa que está obediente. Nossa, mas que comentário, meu Deus do céu, olha. Arrasou, é isso aí. Traduzido tudo, podia parar até a pregação aqui. Depois desse comentário aí, já pode até encerrar a live. É isso aí. Deus abençoa a vida de muitos através de uma pessoa que está em obediência. É um na obediência e o Senhor vai cuidando de todos ali. Porque aí, se o nosso coração se voltar ao Senhor, você consegue captar essas vitórias, você consegue captar essas bênçãos. Porque a palavra de Deus vai dizer, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas, não é na metade. Deus não quer você, você vai receber provisão na sua vida financeira, mas você vai estar sempre com o filho doente no hospital. Você vai receber provisão na sua saúde, mas você não vai ter o que comer. Não, gente, Deus, ele é o Deus de fartura. Eu testemunhei aqui, houve época de abrir o armário e falar Jesus, mas eu continuei crendo. E eu, sem pensar, a obra que eu fazia de conseguir alimentos para doação, né? Eu nunca pegava alimento, eu vou pegar para mim, não. Eu ia nos mercados, eu pedia mesmo, porque se não fosse para mim, eu tinha coragem para pedir, que nunca vi assim. Até hoje, se precisar, né? Se eu ver que tem alguém precisando, eu não consigo ficar sem me mover. Se eu não puder, eu vou dar um jeito de conseguir com alguém, eu vou fazer alguma coisa. E eu ia no mercado, pegava as verduras boas ainda, que o mercado já não servia para o consumo, mas estavam boas. Eu subia correndo, gente, esse morrinho de casa aqui, e lavava tudo, porque eu conseguia a quadra do meu bairro para fazer sopão. E aquilo foi uma bênção de Deus, porque eu queria pregar a palavra, eu queria introduzir a palavra. Mas, né, podia ter outra coisa também, o Senhor me direcionou dessa forma. Eu subia para casa, tinha pessoas que me falavam, Rosa, você está precisando de alguma coisa, um macarrão, alguma coisa? E às vezes nem tava, mas né, o Espírito Santo falava, não pega, deixa ela ajudar. E eu pegava aqui um carrinho de mão, colocava a minha botija de gás dentro, colocava dentro do carrinho de mão, e meu filho devia ter uns 9, 10 anos, né? Acho que já tinha uma das meninas. Colocava a botija de gás, tirava daqui do fogão, eu só tinha uma na época, colocava no carrinho, descia com aquelas verduras, eu corria, lavava tudo aqui, lavava as verduras, picava, descia correndo, a gente pegava um panelão que a escola emprestava, tinha outras pessoas também que ajudavam, e a gente ia fazer aquele sopão. Se não estou enganada, era dia de quarta-feira. Então ficamos um tempo ali fazendo sopão, mas era a porta que o Senhor abriu para que a gente pregasse a palavra. Era uma correria, porque era chegar no mercado, pegar aqueles alimentos ali e sair correndo para casa para dar tempo de higienizar tudo, lavar tudo e fazer a sopa. E aí a gente, na distribuição da sopa, a gente pregava a palavra. Não tem coisa mais gostosa do que servir. Se tem, eu desconheço. Só a salvação. Servir, poder fazer algo por alguém, poder cuidar, poder amar, poder pegar. Não fica esperando só receber, não. Vai lá e faz. Não fica esperando só alguém trazer algo a você. Vai lá e doa. Não fica esperando só alguém ser luz na sua vida. Seja a luz na vida de outros. Quando você fizer desse jeito, o Senhor vai fazer romper fonte no meio dos vales. Deus vai abrir caminhos em um lugar que você nunca imaginou. O Senhor vai trazer na sua vida coisas supridas que você às vezes nem lembrava daquela oração. Deus vai cumprir na sua vida por causa da generosidade do teu coração em conseguir fazer um pouquinho. Sabe por quê? Nós somos ruins, a nossa carne, a nossa carnalidade, ela é terrível. Mas o Senhor quer o quê? Ele quer que você vá, Ele quer que você avance, Ele quer que você seja a bênção na vida de outra pessoa. Seja transmissor de vitória, seja transmissor de bênção. Seja uma pessoa que vai deixar algo na vida de alguém. Às vezes, se você não puder fazer nada, um abraço. Mas o Senhor Jesus, Ele quer usar você para isso. É o que, né, a Tati do Renato comentou aqui. Uma pessoa em obediência. Olha quantas pessoas foram livradas da fome e da morte, porque ali era o que ia acontecer. Né? Eu peço muito que o Senhor Jesus ele venha ministrar o seu coração através dessa palavra e que você venha entender. Às vezes a gente fala, mas para servir a Deus tem que ser pobrezinho. Como você vai sustentar a obra? Eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, não, eu estou falando de necessidades básicas. Ali era comida. As mulheres que serviam Jesus precisava comer, precisava se locomover, precisava se hospedar, precisava de roupa. A obra de Deus precisa
Mas como você vai ajudar? Você vai ajudar quando você entender no seu coração que Deus, ele vai suprir você para que você vá ao reino cuidar daquele a qual o Senhor dirigir você. Aquele a quem Deus colocar no seu coração. E vai ser grandiosa a vitória que Deus vai trazer sobre a sua vida. Vamos ler o testemunho da Viviane aqui? A Viviane colocou aqui um testemunho e eu estou procurando ele aqui, né? Obrigada. Aqui precisamos de pessoas corajosas que tenham coragem de pregar a palavra verdadeira com amor ao próximo. É verdade, né, Viviane? Procurando aqui o testemunho dela que ela deixou aqui, né? A Viviane é uma pessoa de muita coragem. Deus usa ela muito na coragem. Tem coisas que ela faz que eu falo, Viviane, eu não sei não. Não sei fazer não. Eu não tô achando, Viviane, seu testemunho aqui. Vamos ver se desce aqui nos comentários. Eu não tô conseguindo localizar. Achei. Aqui, achei o testemunho dela. Vamos ler o testemunho dela aqui. Ela colocou aqui assim: gostaria de deixar meu testemunho. Tem um dia que a irmã Rose me entregou algo para a vida do meu esposo aqui no café, que era para eu esperar que aconteceria algo no trabalho dele. E que quando ele chegasse, acho que foi isso que ela quis dizer, chegasse em casa ele ia me falar. Assim aconteceu. O patrão dele tirou uma pessoa para que ele pudesse continuar trabalhando. Na mesma hora eu me lembrei do que a irmã tinha me entregado. Louvado seja Deus, né, Viviane? Olha como é que Deus trabalha. O Senhor me mostrava. Então, assim, tem coisas que o Senhor vai fazer, às vezes a gente não está esperando. Tem bênçãos. Esse final de semana o Senhor liberou bênçãos que eu falei, ai, Senhor. Deus falou assim, tem oração que você fez, você esqueceu, mas eu estou trazendo resposta. Né? Esse final de semana Deus me deu várias respostas em várias situações que eu precisava. Eu já havia orado, mas eu não estava me lembrando. Mas o Senhor Jesus não fica devendo nada para ninguém. Deus quer levar você num ponto com Ele, em que o dia que você passar por toda a situação, sendo mesmo que seja provado, mas o seu amor se mantiver o mesmo, o Senhor vai falar assim, olha, agora esse aqui eu posso confiar nele. Esse aqui agora eu posso entregar coisas nas mãos dele, porque ele não vai me desonrar. Ele não vai entristecer o meu coração. Ele não vai virar as costas. Quando Deus, ele é o seu nada, o seu tudo, no meio do nada. Você não tem nada. É fácil você falar, Deus, eu preciso do Senhor. Algumas pessoas têm mais facilidade em buscar o Senhor no meio do vento. Aí a gente fala, o quê? Nós buscamos a Deus no meio do vento por necessidade. Mas tem pessoas que têm facilidade em adorar o Senhor no tempo de grande fartura. Tem pessoas que não têm dificuldade em honrar Deus quando Deus abre as portas. Por quê? Porque aí você já não precisa mais de orar tanto, né? Aí você vai o quê? Diminuir seu ritmo de oração. Daí você vai esquecer daquele que abriu as portas para você. Você vai esquecer da maravilhosa graça que fez você chegar em um lugar que você nunca imaginou que chegaria. Não, não é isso que Deus quer. Às vezes nós passamos por situações difíceis para quando vier o tempo da fartura, nós venhamos manter o nosso mesmo amor pelo nosso Salvador. É isso que Deus quer para você no dia de hoje. É isso que Ele quer, que você entenda que Ele quer cuidar de você. O Senhor tem um zelo por você. O desejo de Deus é o quê? Que te vá bem em todas as coisas. E para isso você tem que conservar o seu coraçãozinho firme no Senhor. A sua vida ser para Ele, por Ele, só para Ele. Você manter incontaminado do mundo, manter o seu coração voltado para Ele. Manter a sua vida sendo dEle, deixar Ele governar. As suas emoções, deixar Ele governar. Até a ira, quando vier, deixar o Senhor reinar sobre as minhas emoções. Me conduz nessa situação que eu estou passando. Às vezes você vai passar por um período que parece que só está perdendo. E o Senhor fala assim, não, eu estou tratando você nessa área. Estou tratando você nessa área. Eu quero ver o que tem no seu coração. Passado aquele tempo de perda de Jó, ele perdia diversas coisas. Jó enterrou ali quantos filhos num dia só. Mas o Senhor, quando veio, Ele restituiu tudo em dobro. Ele passou por uma situação a qual ele não esperava. Mas o Deus de provisão a qual nós servimos, o Deus de misericórdia a qual nós servimos, quando Ele deu o tempo, quando dá o tempo, meu irmão, ninguém segura aquilo que Deus tem para você. Quando dá o tempo, ninguém consegue tirar da sua vida aquilo que Deus preparou para você. Ninguém consegue. Sabe por quê? A Bíblia vai falar, eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei você. Você está escrito nas minhas mãos. Ninguém consegue me fazer esquecer de você. A única coisa que vai afastar você do Senhor é o nosso pecado. A única coisa que tem, condições de nos afastar de Jesus é o pecado. Só o pecado consegue te afastar de Jesus. Só o pecado consegue tirar você do centro da vontade de Deus. Só o pecado consegue tirar você da promessa. Mas se você se mantiver firme, nós vemos aqui a história de José, nós falamos semana passada inteira sobre provisão. Deus quer prover na sua vida um tempo novo.
Deus quer prover para que você venha alimentar muitos. Às vezes você não entende as palavras que você recebe, o direcionamento que você recebe, mas o Senhor fala assim, eu estou sendo provisão na sua vida para que você alimente outros. Eu estou colocando sobre a sua vida para que você cuide de outros, né? Estávamos exatamente falando de Jó ontem. Todas as vezes que vi a aprovação, lembrar de Jó que nunca murmurou, é verdade. Ele passou por tudo aquilo e quando ele pensava que era Deus, né? Ele pensava que era Deus, mas o Senhor só estava o quê? Permitindo. Mas veio um tempo que Deus se apresentou a ele. Uma conversa extensa, uma conversa longa. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos? E Deus foi mostrando, convencendo ele da ignorância do homem, né? Que o homem não conhece nada, nós não conhecemos nada. Aí ele fala que antes eu te conheci só de ouvir falar, agora eu conheço porque os meus olhos te contemplaram. Os meus olhos te contemplaram. Ou seja, Deus, eu pensava que eu te conhecia, mas agora eu vejo o Senhor face a face. Os meus olhos te contemplaram e agora eu conheço o Senhor. Quando você passa na provação, crendo no Senhor, você conhece Deus de uma forma diferente. Você não sai daquela provação daquela maneira que você entrou. Você sai dali firmado na rocha. Você sai dali mudado. Você sai dali transformado. Você entra de um jeito, mas o Senhor te moe, Ele te pega, Ele transforma você. E você sai daquele jeito que Ele quer. Você sai do jeito que há necessidade. Para que venha cumprir no reino de Deus aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou bem devagar nessa palavra hoje para você conseguir pegar cada gotinha, porque o Senhor ministrou muito no meu coração. E às vezes você vai precisar de fazer uma força maior para entender que Deus quer fazer o melhor para você. Deus não se agrada de muitas coisas que você está vivendo, tanto é que Ele está permitindo algumas coisas para haver mudança dentro do seu coração, para Ele chegar no ponto que você precisa estar, seu coração, do jeito que Deus quer para te abençoar, para que você seja luz na vida de outras pessoas. Amém? Né? E às vezes nós não entendemos esse processo, né? Nós não entendemos. O Senhor Jesus, ele é luz, né? O Senhor Jesus, Ele é o nosso alicerce, a nossa rocha, né? Ele é a rocha da nossa salvação. E a quem eu temerei? Quem eu temerei? Qual tipo de situação que você tem enfrentado hoje, que tem trago temor no seu coração? Qual tipo de situação que tem trago um temor, tem trago um medo de não dar certo, de não ir para frente? Qual situação? Jesus quer se apresentar a você nessa situação para trazer resposta. Qual situação tem virado um chapéu sombreiro na sua vida? Qual situação tem enfrentado, batido de frente com você e você fala, Jesus, eu não estou mais aguentando. Convida Ele, né? E tem um louvor que fala assim, ó. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, toda honra, toda glória eu sei pertence a ti. Todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Deixa a luz do Senhor Jesus acender seu coração. Deixa essa luz acender seu coração. Eu faço isso na hora que começa a ficar trevoso, difícil, esquisito.
Chama Jesus, chama Ele para acender essa luz no seu coração. Coração é pensamento, sentimento. Chama Jesus. Não deixa a circunstância desacreditar você da promessa de Deus. Não deixa nada desacreditar você da provisão de Deus. Deus quer o melhor para você. Deus quer cuidar de você. Deus quer prover para você. Graça, gozo, alegria, regozijo, provisão física. Deixa Jesus ser o centro. Deixa Ele, convida Ele para ser o centro, para fazer aquilo que só você sabe, né? Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Deixa Ele ser o centro de tudo. Não fique rodando querendo coisas. Deus vai te dar coisas quando Ele for o seu tesouro, o seu bem maior. Quando Ele for o precioso, o seu amor. Quando Ele for o seu primeiro amor, o amor da sua vida. Aí vai cumprir na sua vida as outras coisas, né? Buscar em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas do que já existe. Esse amor no seu coração a Jesus vai gerar frutos. Frutos de coisas que você também deseja. Deus conhece seus sonhos, Ele quer cumprir na sua vida. Amém? Vamos orar. Vocês conseguiram entender, compreender a palavra? Vai sinalizando aí, recebeu de Deus. Vai sinalizando aí, deixa Deus tocar na sua vida. Amém? Quem chegou depois, volta a live, né? Pega do começo, se assim Deus tocar no seu coração. E deixa Jesus cuidar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que venha trazer na nossa vida aquilo que nós precisamos na manhã de hoje. Eu quero deixar um aviso aqui, na quarta-feira não vamos ter live, tá? Na quarta-feira agora. Aí eu vou avisar já, vou avisar hoje, avisar amanhã. Porque depois, Rose, não procurei, não achei. Não, na quarta-feira não vai haver o café. Quarta-feira eu não vou poder fazer. Mas em nome de Jesus, na quinta-feira nós estaremos aqui, no nome de Jesus. Recebeu? Amém. Mabel também, louvado seja Deus. Estou vivendo pela fé, irmã Elza, louvado seja Deus. Deus tem feito maravilhas, irmã Elza. Até o seu falar tá diferente, a gente percebe isso, né? Deus está curando seu coração e eu creio nisso, eu oro por isso e eu tenho certeza disso. Amém? Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um café, por mais um dia, mais uma palavra. A gente não merece estar aqui. A gente não merece nada. Não é por merecimento, mas é por amor, graça do Senhor, cuidado do Senhor. Nós engrandecemos e louvamos o Teu nome porque nós temos certeza, Jesus, que o Senhor, Pai, tem falado conosco através da Tua palavra, dos nossos devocionais, o Senhor tem se apresentado. Obrigada, Jesus, porque não tem nos faltado a palavra. Obrigada, Jesus, pela revelação da Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós temos desfrutado de um tempo, Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela está farta e nós precisamos comer esses frutos. Não nos deixe, Senhor, desapontar, entristecer o Teu Espírito Santo, colocando dentro do nosso coração a inveja, o egoísmo, a raiva, a ira. Senhor, tira do nosso coração. Porque nós, Senhor, de nós mesmos não conseguimos, nós somos falhos, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Jesus, posiciona a nossa casa, alinha a nossa casa com a vontade perfeita do Senhor. Alinha, Senhor, a nossa família com a vontade perfeita do Senhor. Opera, Senhor, em esferas espirituais a qual nós não conseguimos compreender. Mas, Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coisas diferentes nesse tempo. Libera provisões, abre portas, abre, Senhor, Pai, do teu bom tesouro. Testifica, Senhor, na terra. Mostra-te, Senhor, se revela. Opera, Senhor, milagres, prodígios e maravilhas no meio da minha casa, na casa dos teus filhos. Toca na minha família, trazendo saúde, força, graça, comunhão. Traga no meio da vida dos teus filhos também, os meus irmãos. Que o Senhor venha prover, Senhor, Deus de sabedoria. Venha prover de discernimento. Venha prover de paz do teu espírito e excelência da sabedoria. Venha o Senhor se revelar extraordinariamente, porque a glória e a honra é só do Senhor.
E nós temos certeza da tua provisão e do teu cuidado. Obrigada por tudo. Que o Senhor venha tocar, Senhor, em causas específicas que os teus filhos estão depositando agora nesta oração. Tem causas que eles estão pedindo que o Senhor se mostre sobre eles e traga sobre eles a revelação daquilo que eles precisam fazer. Deus, traga cura, traga mudança, traga libertação, traga refrigério na alma, regozijo no coração. Assim nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Deus prospere o seu trabalho. Deus faça habitar no meio de milagres. Ele faça você viver no meio de milagres todos os dias. Se você observar só de a gente estar aqui, caminhando, andando, vivo, já é um grande milagre. Amém? Deus cuida da sua casa, da sua família, né? E até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir, nós estaremos aqui novamente, né? Gente, eu sinto uma presença tão forte, Senhor. Um cuidado de Deus tão grande nessa palavra, você não tem noção, né? E eu falei, Senhor, eu vou tentar ficar quietinha para não atrapalhar o Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa palavra. O Senhor falou muito no meu coração, demais no meu coração. E eu tenho certeza, a Bíblia diz que aquele que pede crendo, ele o quê? Ele vai receber. Então tenha certeza que Deus ele vai prover na sua vida, em nome de Jesus também, tudo o que você precisa, no nome de Jesus. Gente, até amanhã, quarta não haverá live, mas na quinta-feira nós estaremos aqui para a glória do nome do Senhor. Um abraço, muito obrigado a vocês que estiveram aqui e Deus usa a sua vida, né? Seja a luz na vida de outros, no nome de Jesus. Fica com Cristo.